Começando mais um vídeo sobre os melhores finais, o quadro interativo aqui do canal. Vocês votaram em O Poderoso Chefão e em Os Suspeitos, mas como no vídeo sobre O Poderoso Chefão eu vou falar do final dos 3 filmes, eu decidi falar primeiro dos Suspeitos para ter mais tempo para produzir o roteiro do Poderoso Chefão, afinal a pressa é inimiga da perfeição. Então a gente vai falar hoje sobre Os Suspeitos, que é um dos meus filmes favoritos de suspense, então fiquem tranquilos que eu acredito que vocês vão curtir bastante. Afinal de contas, Prisoners foi dirigido pelo Denis Villeneuve, tem na direção de fotografia o Roger Deakins e o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal lideram um elenco cheio de grandes atores. Como eu disse, eu sou um grande fã dessa obra e eu fiquei muito impressionado na última vez que assisti o filme, quando eu descobri que esse é o primeiro roteiro do Aaron Guzikowski. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, pessoal. O interessante é que esse não é o primeiro roteiro que virou filme desse cara, porque o roteiro de Os Suspeitos é um daqueles que chamou a atenção de diversos atores, produtores e diretores durante um bom tempo até conseguir ser produzido. E aí, durante esse processo, o Mark Wahlberg foi um dos grandes interessados na história, mas acabou saindo do projeto. Não antes de chamar o Aaron para escrever o filme Contrabando, uma obra que nem se compara ao que nós vamos analisar aqui hoje, mas que acabou sendo lançado primeiro. Um dos pontos mais fortes desse suspense é a sua estrutura e a profundidade dos temas apresentados. A escolha de apresentar essas questões dentro do filme é através de diversos símbolos e enigmas ao longo da história. Os Suspeitos é basicamente a história de um homem perdendo a sua fé e humanidade na busca por sua filha desaparecida. E como esse tema tão complexo é desenvolvido, é o que torna essa obra em algo tão especial. Mas o final de Os Suspeitos é mais um daqueles finais que deixou o público dividido. Como eu já disse aqui no canal algumas vezes, o gênero do suspense é recheado de algumas convenções que geram expectativas no público. Quando nós vemos um filme de suspense, existem certas coisas que estamos esperando. A mesma coisa se aplica quando nós estamos assistindo um romance ou um filme de terror. E o principal dentro do suspense é que o final conclua a história, como uma boa aventura de Sherlock Holmes ou um bom episódio de Scooby-Doo. Mas é claro, nós não estamos falando de um suspense convencional aqui, e sim de uma das obras mais interessantes realizadas no gênero nos últimos tempos. A trama do filme é apresentada com muita precisão e certa velocidade com 10 minutos. Logo no começo nós já conhecemos as duas famílias, conhecemos os integrantes principais e também, é claro, o grande problema que vai comandar as suas vidas durante o resto do filme. As suas duas filhas sumiram sem deixar vestígios em uma tranquila região. Esse provavelmente seja um terror psicológico muito eficaz para se apresentar para a plateia, porque todo mundo consegue desenvolver rapidamente empatia por aqueles personagens. Depois que a trama é estabelecida, chega a hora de conhecer os personagens que vão tomar conta dela de fato. No primeiro ato do filme, algumas dinâmicas importantes criadas pelos realizadores da obra são apresentadas para o público. O pai acredita que precisa agir com as próprias mãos. Ele se sente sozinho, tanto no âmbito familiar como também com a polícia. Ele sente que ninguém está se esforçando o suficiente para resolver a situação. E a sua necessidade de agir vem também de um grande trauma que o personagem sofreu e que é desenvolvido ao longo da história. Ele está sempre preparado e sempre protegeu a sua família. E um ponto importante que a gente percebe é que, de certa forma, ele pode sentir que já falhou uma vez na sua vida, já que o seu pai cometeu suicídio. E a gente percebe que ele tem essa relação de não lidar com o passado, principalmente pela forma com que ele deixou a casa do seu pai completamente abandonada. Ele só retorna para aquele lugar na hora que ele vai começar a torturar o personagem do Paul Dano. Esse personagem e a relação com a perda e com os perigos do mundo é bastante complexa, e como isso é desenvolvido ao longo da história é muito comovente. E também essa energia e esse ímpeto do personagem de ir atrás daquilo que ele quer sem pensar nas consequências também é algo que acaba punindo ele no fim da história. Nós somos apresentados também ao personagem do Jake Gyllenhaal, um homem com características e tiques nervosos muito interessantes e pessoais, mas que claramente faz muito bem o seu trabalho. Afinal de contas, ele tem uma tatuagem de um distintivo no pescoço, então isso já deixa bem claro o seu compromisso com a lei, que é visivelmente maior do que o dos outros. E além disso, ele se encontra em um labirinto, onde todas as pistas levam para caminhos sem fim e muito menos sentido para tudo aquilo que está acontecendo. Na verdade, o labirinto se aplica a todos os personagens dessa história, mas a gente vai falar disso mais pra frente no vídeo. O terceiro personagem importante apresentado é representado pelo Paul Dano. Ele é basicamente o principal suspeito, já que era esse personagem que estava pilotando aquela van misteriosa no começo do filme. Nós, como público, temos certeza de que ele é o responsável, até que o filme dá uma informação que de certa forma tira
o nosso foco desse personagem ao dizer que ele tem a idade mental de uma criança e que jamais poderia ter cometido um crime como esses. Essa dualidade criada na nossa percepção sobre o personagem acaba nos traindo durante o filme inteiro, porque no fim das contas nós vemos esse personagem sendo torturado, nós somos levados a pensar que foi ele realmente quem cometeu o crime, afinal de contas ele diz especificamente para o pai que esteve com as crianças, mas no final nós descobrimos que de fato ele é apenas mais uma vítima. E por que eu já estou falando sobre a conclusão do arco desse terceiro personagem? Bom, porque perceber essa condução nos faz entender muito melhor as intenções dos realizadores por trás dessa obra. Não é apenas uma mudança de expectativa, mas uma forma de sentirmos profundamente as mesmas coisas que o personagem do pai. Durante todo o filme, a sua fé e humanidade é colocada em xeque, já que para resolver tudo com as próprias mãos, ele precisa virar um animal e torturar outra pessoa. Ele faz isso com toda a certeza do mundo do que ouviu, e nós como público temos a mesma informação que ele, então de certa forma nós seguimos o mesmo raciocínio, não apenas nós como público, mas o casal de amigos também, que se encontra em completo desespero, assim como o pai. Depois dessa apresentação do primeiro ato, nós damos início ao desenvolvimento da trama como um todo, onde a gente percebe uma trama muito mais elaborada dentro da trama inicial que foi apresentada. E aí a coisa que começa a acontecer dentro desse filme é que nós nos encontramos em uma estrutura de labirinto. O filme inteiro se desenvolve como se o roteiro fosse desenhado para emular a sensação de estar dentro de um labirinto. Isso acontece com uma condução excelente do diretor em fazer a gente experimentar as mesmas coisas que os personagens. Então, quando nós acreditamos que a história está indo para um lugar, descobrimos que aquilo é um beco sem saída e precisamos encontrar um novo caminho, a mesma experiência que nós teríamos se estivéssemos dentro de um labirinto. Esse é um dos pontos mais importantes em Os Suspeitos, que é o labirinto. O labirinto está presente tanto na vida do personagem do Hugh Jackman, como no do Paul Dano, como no do Jake Gyllenhaal e em todos os outros secundários. Ele é o grande símbolo da trama secundária, né, da trama de fundo desse filme, que é o que o casal que sequestrava as crianças usava como amuleto. É uma forma de simbolizar aquilo que eles faziam, e é o que o Paul Dano tenta comunicar, mas não tem a possibilidade de fazer isso, afinal de contas ele está sendo torturado, e é também algo que se constrói dentro do roteiro do filme. Isso tudo a gente pode perceber quando a gente vai analisar o que é de fato um labirinto. O labirinto nada mais é do que um jogo onde você comete acertos e erros até chegar no seu centro. Você vai em um caminho até que descobre que ele não vai te levar a lugar algum, então você precisa voltar e tentar uma nova estratégia. Isso acontece principalmente com o personagem do Jake Gyllenhaal dentro desse filme, porque ele vai seguindo todas as pistas, vai testando tudo e vai chegando em diversos becos sem saída. E por que essa concepção do labirinto é tão importante para o nosso final? Existe uma imagem naquela sequência final do filme, quando o Jake Gyllenhaal está na casa vazia, os profissionais ali já estão indo embora e ele escuta o apito. E é uma imagem muito poderosa e que descreve muito bem o que a gente viu durante o filme todo. Justamente quando a câmera pega o Jake Gyllenhaal de costas e as árvores, os galhos das árvores formam um labirinto. Aquilo é muito interessante porque agora finalmente os dois personagens chegaram no ponto final. Por que o personagem do Hugh Jackman está preso? Porque ele conseguiu chegar no labirinto primeiro e sozinho e teve que enfrentar o monstro sem estar preparado para isso. Isso não define necessariamente o que é Os Suspeitos, mas deixa a história ainda mais profunda. Nós temos uma estrutura de suspense clássica que tem diversas mudanças extremamente bem executadas e que fazem a história ter essa profundidade. Quando a gente imagina se ele vai ou não encontrar o personagem do Hugh Jackman, é claro, nós estamos com uma expectativa de público que nós já estamos acostumados com vários outros suspenses onde a história é concluída. Mas para mim fica muito claro que a história está solucionada. Demorou, mas o personagem do Jake Gyllenhaal agora está na mesma página que o personagem do Hugh Jackman. Eles dois chegaram no fim do labirinto e ao chegar no fim do labirinto, agora eles podem voltar para casa com tudo solucionado. É claro, eles não voltam da mesma forma que entraram dentro do jogo. Os dois personagens passaram por provações e principalmente o do Hugh Jackman é completamente transformado. Aquele homem vai precisar pagar pelo que ele fez. E isso é algo muito interessante também que o roteirista do filme, e é claro Denis, eles propõem para o público. Até onde você iria para chegar no fim de um labirinto como esse, para resgatar uma pessoa que você ama profundamente? Até onde você iria, o quanto você se trairia, né? Porque o personagem do Hugh Jackman, ele não era uma pessoa ruim, mas comete um ato horroroso, um ato que não condiz com um homem de fé que ele se demonstra no começo do filme. E o mais interessante é que dentro de
toda essa estrutura do labirinto, nenhum dos dois personagens teria chego no fim a tempo de salvar a filha do personagem do Hugh Jackman. E aí entra um outro ponto muito forte dentro do filme. A gente pode pensar que Os Suspeitos é um filme falando sobre a perda da fé. Afinal de contas, ao perder a fé, que aquela mulher e o seu marido começam a sequestrar as crianças. É ao perder a fé que o Hugh Jackman começa a fazer as maiores atrocidades com o personagem do Paul Dano. É a perda da fé que leva os personagens a cometer atos terríveis. E é justamente em um ato, digamos, que foge do poder desses personagens, que acontece de forma casual e sem explicação, como é de fato diversas situações do mundo, algo que não é lógico, em que a situação se resolve, porque o personagem do Jake Gyllenhaal só vai até a casa e acaba salvando a garotinha para avisar aquela personagem que eles encontraram o seu familiar. Então é uma coincidência, não é algo planejado. Nenhum dos personagens chegou de fato no fim do labirinto sozinhos. Nenhum dos personagens chegou no labirinto pelas escolhas que fizeram. O que a gente descobre com isso é que era necessário um ato de fé para que as coisas dessem certo. Isso é muito interessante, porque o filme não parece de forma alguma estar nos conduzindo para essa resolução. Na verdade, ele é bastante sombrio à primeira vista. Ele tem uma mensagem muito clara, uma trama extremamente angustiante, mas quando a gente percebe como as coisas se solucionaram, é comovente perceber o quanto aqueles personagens se dedicam para conseguir chegar no final. Mas se não existisse o acaso, se não existisse um ato divino dentro do universo desse filme, muito provavelmente a filha nunca teria sido salva. Ela teria, de fato, morrido. Isso é muito forte, é muito potente dentro de Os Suspeitos. Eu acho aquela imagem do personagem do Jake Gyllenhaal com as árvores formando um labirinto na sua cabeça absolutamente genial, é algo maravilhoso. E aquele apito e o Jake Gyllenhaal ouvi-lo é o final, é a cereja no bolo. Afinal de contas, um personagem que demonstrou durante o filme inteiro que é extremamente obsessivo e que não para até chegar na conclusão do seu caso, jamais ouviria aquele apito e iria para casa. Então isso é muito bacana, é o que me faz me apaixonar ainda mais pelo cinema. Eu adoro ver que tanto o roteirista como o diretor e os outros realizadores usaram essa obra para contar e falar sobre diversas questões que são interessantes a eles. O cinema pode ser extremamente complexo, e eu adoro ver o gênero sendo usado da melhor forma possível, usando as convenções que nós como público adoramos ver, mas nunca de uma forma óbvia, sempre tentando trazer algo novo, sempre tentando elevar o nível do gênero, apresentando ideias novas, apresentando novas abordagens. Então, é por isso que eu acredito que Os Suspeitos tem um final tão interessante, tão comovente. É uma construção muito bem realizada ao longo do filme. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu fico muito feliz com a resposta de vocês a essa série. Não deixem de se inscrever aqui no canal, nós estamos quase com 200 mil inscritos e eu estou muito feliz com isso. Então, a gente se encontra no próximo vídeo.